Olá, aluno Explica aí, mais uma questão do Enem, né? Agora temos aqui uma aplicação, primeira aplicação do Enem 2022, né? Vamos resolver essa questão. Quem fala aqui para vocês é a professora Milena, a professora de Biologia. E vamos ao texto, né? Texto um pouquinho grande, né? Mas é de fácil compreensão. Ele diz o seguinte, vejam bem. Os resultados de um ensaio clínico randomizado na Indonésia apontaram a redução de 77% dos casos de dengue nas áreas que receberam o mosquito Aedes aegypti, infectado com a bactéria Wolbachia. Trata-se da mesma técnica utilizada no Brasil pelo método Wolbachia, iniciativa conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz, pela Fiocruz. Essa bactéria reduz, veja só, vou destacar aqui, tá? Ela induz o que, gente? A redução da carga viral no mosquito. Isso é importante, tá? Ela diminui a quantidade de partículas virais dentro do mosquito. Lembre que a gente sabe, né? Que a gente tem que saber, melhor dizendo, que o Aedes aegypti, ele é um vetor de quem? Ele é um vetor da dengue. Ele não é o agente causador, ele é quem transmite. Quem causa a dengue é o quê? Um vírus, beleza? Bom, e consequentemente o número de casos de dengue na área, sendo repassada por meio do cruzamento entre os insetos. Então, quando os mosquitinhos cruzam, eles passam essa bactéria aqui, que é quem está causando a redução da carga viral. Veja, olha o interessante aqui no finalzinho. Como essa bactéria, ela é um organismo intracelular. E o vírus também, né? Ele também precisa entrar nas células para se reproduzir. Ambos necessitarão de quê, gente? De recursos comuns. Então, ele está perguntando o seguinte, essa tecnologia utilizada no combate à dengue consiste em quê? Vejam, está lá o mosquito, né? O Aedes aegypti, né? E como eu acabei de dizer, ele é o quê? Ele é o vetor de transmissão da dengue, né? A dengue é uma doença de etiologia viral. E aí, o que a gente sabe? A gente sabe, pessoal, que o vírus, não só da dengue, como qualquer outro vírus, ele é um ser, bora relembrar aqui, ele é um ser acelular. Como ele não tem célula, ele vai ser desprovido de quê? De metabolismo próprio. Então, o vírus, minha gente, ele não tem estrutura celular, então ele não tem capacidade, por exemplo, de fabricar suas próprias proteínas que vão ser usadas na construção de outros vírus, certo? E aí ele necessita fazer o quê? Ele necessita parasitar quem tem célula para se aproveitar da maquinaria celular para criar, né, peças virais. Então, ele é um parasita que precisa entrar na célula de maneira obrigatória, certo? Porque ele só se replica utilizando o quê? A maquinaria celular. O que ele usa da célula? Ele da célula, gente, que ele está parasitando, isso é bom lembrar, o vírus utiliza os ribossomos da célula hospedeira, ele usa o RNA transportador da célula hospedeira, ele usa os aminoácidos da célula hospedeira, certo? Ele só não vai usar, gente, o genoma, porque o genoma é dele, tá? O material genético é dele. Então,
O genoma é do vírus. E lembrar que esse genoma, esse material genético, pode ser DNA ou pode ser um RNA. Tudo bem? Pode ser um ribovírus ou um adenovírus, tá? Então, vírus de DNA ou é um vírus de RNA. Tranquilo? Bom, aí ele está dizendo o quê, pessoal? Que vai ser usada aqui uma bactéria, tá? Que também é intracelular. E essa bactéria, por ser intracelular, ela vai, né, assim como o vírus, ó, utilizar recursos que o vírus também utiliza para se reproduzir. Então, eu estou dizendo a vocês que esse vírus e essa bactéria, né, intracelular, esse também intracelular, eles vão usar os mesmos recursos. Para quê? Para que eles possam se reproduzir. Então, gente, esses dois seres, eles estão atuando como o quê? Eles estão atuando como equivalentes ecológicos. O que são equivalentes ecológicos? São seres que vivem no mesmo habitat, no mesmo lugar. Nesse caso aqui, o lugar seria quem? O mosquito, né? As células do mosquito. E tem o mesmo nicho ecológico, o mesmo modo de vida. E quando há uma sobreposição desses nichos, né? E os recursos ficam escassos, não dá para todo mundo, o que vai acontecer com eles, né? Com esses equivalentes? Eles vão entrar num processo de competição, tá? Como eu estou falando de espécies diferentes, então, obviamente, essa competição ela é do tipo interespecífica. E aí, gente, quando a gente tem uma situação dessa, fica, né? É válido lembrar, melhor dizendo, de um princípio chamado princípio de Gauss, ou princípio da exclusão competitiva. O que diz o princípio de Gauss? O que fala o princípio da exclusão competitiva? Ele diz assim, quando você tem duas espécies diferentes, que são equivalentes ecológicos, né, mesmo habitat e mesmo nicho, né, usam os mesmos recursos e esses recursos são limitados, eles vão brigar. Aquela espécie que é menos competitiva, ou ela vai ser eliminada ali, né, ela vai ser excluída, ela vai morrer, ou ela vai ter que mudar de habitat, ou ela vai ter que mudar de nicho. Tá certo? Então, uma das espécies que é a mais competitiva prevalecerá. Então, como ele está falando, né? Que eu vou infectar o mosquito com a bactéria e essa bactéria vai reduzir a carga viral, então eu estou dizendo a vocês que nessa briga a bactéria leva vantagem, ou seja, ela é uma melhor competidora. Ela sabe explorar melhor os recursos das células do mosquito do que o vírus da dengue. E assim a gente consegue fazer o quê? Eliminar o vírus dengue daquele mosquito que se encontrava infectado, tá? Então, essa tecnologia utilizada no combate à dengue consiste em que predação não é predação. Acabei de dizer o que é o quê? Esterilização. Esterilização não, competição, é que eu estava lendo a letra B. A letra B fala de esterilizar os mosquitos infectados. Não, gente, ele está falando em diminuir a carga viral e não aniquilar totalmente a carga viral. Alteração no genótipo do mosquito pela bactéria. Eu não vou mexer na carga genética do mosquito. Tampouco vou mexer na carga genética do vírus, certo? Agora sim, vejam, letra D. Competição do vírus e da bactéria no hospedeiro. Beleza, esse faz total sentido. E a letra E, inserção do material genético do vírus na bactéria. Em nenhum momento o texto faz menção a isso. Do vírus colocar o material genético na bactéria. Até porque, gente, a gente não está falando de um vírus fago,
de um vírus bacteriófago, tá certo? A gente está falando que o vírus e a bactéria são organismos intracelulares que, ao entrarem na célula, vão disputar pelos recursos e a bactéria vai levar vantagens nessa competição. Então, reforçando aí, gabarito letra D.